Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que for a ver o vídeo. Chamo-me Naira Slam Chamada, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. De seguida, vou apresentar o meu trabalho que tem como tema o quadro conceptual. Vejamos. O quadro conceptual identifica os diferentes utilizadores das demonstrações financeiras, atuais, potenciais investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governos e seus departamentos e o público em geral. Referindo que, embora a totalidade das informações necessárias destes utilizadores não possa estar contida nas demonstrações financeiras, existem necessidades comuns aos diferentes utilizadores. Considerando-se que as demonstrações financeiras que satisfazem as necessidades dos investidores satisfazem igualmente as necessidades da maioria dos outros utilizadores. É expressamente referido no quadro conceptual que a responsabilidade pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras é do órgão da gestão. O quadro conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, passivo, rendimento, gasto e quais as bases de mensuração a seguir. Daí a sua enorme importância. Analisemos então os aspectos mais relevantes do quadro conceptual. Tua Parede de 1996 define o quadro conceptual como o suporte teórico da normalização contabilística, que, apoiando-se na teoria geral da contabilidade, desenvolve mediante o intermédio lógico-dedutivo os fundamentos conceptuais da informação financeira com a finalidade de dotar o sustento racional e, em consequência, da congruência lógica às normas contabilísticas como as quais se estabelece pela informação. Na verdade, o caminho a seguir será este. Primeiro, temos que definir que objetivos queremos atingir com a contabilidade, meramente para pagar imposto para atender às necessidades dos gestores, sócios ou acionistas, investidores de mercados de capitais, dos financiadores, entre outros. O que dará origem à definição das características qualitativas de seguida torna-se os elementos das demonstrações financeiras. Os critérios de reconhecimento e mensuração desses elementos e, por último, os conceitos de manutenção de capital. A seguir, de referir que vários países possuem quadros conceptuais, destacando-se os Estados Unidos da América, decorado presentemente a um processo de convergência. O quadro conceptual do SCE tem por base o quadro conceptual do IASB, Framework for the Presentation of Financial Statements, e constitui um documento de fundamental importância, uma vez que, assegurada a consistência e a lógica da formulação das normas e das suas interpretações, devendo ser consultado em caso de dúvidas ou omissão de disposições específicas. No entanto, o quadro conceptual não é uma norma e não se pode sobrepor às condições específicas de qualquer norma.
Podemos, assim dizer que o quadro conceptual está para a contabilidade, como a Constituição está para o direito. O quadro conceptual compreende 4 grandes categorias. A linha A, os objetivos das demonstrações financeiras. A linha B, as características qualitativas das demonstrações financeiras. A linha C, a definição, reconhecimento e a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A linha D, o conceito do capital e manutenção do capital. Segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado de utilizadores no processo de tomada de decisão econômica. A avaliação da performance de uma entidade constitui um dos principais objetivos das demonstrações financeiras, uma vez que os utilizadores das demonstrações financeiras, e em particular os acionistas, querem avaliar a rentabilidade obtida, tendo em conta os custos de oportunidade do capital investido. Esta avaliação deve ser efetuada para uma entidade como um todo, mas também para unidades operacionais ou atividades em determinados países. Devemos ter presente que as demonstrações financeiras não apresentam todas as informações que os utilizadores necessitam, uma vez que, em grande medida, refletem informações do passado e informações financeiras. Segundo, o quadro conceptual, os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são 2. Primeiro, base do acréscimo. Segundo, continuidade das operações. A base de acréscimo, segundo esta base, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando há transações ocorrentes. Continuidade das operações. As demonstrações financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de uma entidade que irá prosseguir a sua atividade operacional. Assim, assume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de extrair, de entrar em liquidação ou de reduzir significativamente o seu nível de negócio. Caso seja intenção ou necessidade existe, as demonstrações financeiras devem ser preparadas numa base diferente, base de liquidação, e neste caso a base utiliza-se deve ser divulgada. Caso se preveja a divulgação da entidade, as demonstrações financeiras devem ser elaboradas numa base de liquidação, o que implicará, por exemplo, a apresentação da integralidade das contas e receber das contas a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. A constituição de provisões para indemnizações a empregados e o eventual reforço dos ajustamentos para clientes e outros devedores e para a perda de materialização das existências.
O reconhecimento de perdas com a imparidade dos ativos, como por impostos diferidos, custos diferidos, ativos intangíveis, entre outros. Segundo o quadro conceptual, as principais características qualitativas das demonstrações financeiras são 4: compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. Compreensibilidade. A informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Assume-se para este efeito que os utilizadores tenham um razoável reconhecimento dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e vontade para estudar a informação, razoável diligência. Relevância. Para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. A relevância da disponibilidade e o seu conteúdo. Se apresentarmos demonstrações financeiras no mês de junho relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro, essa informação não será muito relevante para os utilizadores, aos quais estarão mais preocupados em saber qual foi o desempenho da empresa no semestre em curso e em projetar esse desempenho para o ano em curso. A informação terá relevante se apresentada durante o primeiro trimestre do ano seguinte, ou seja, até o mês de abril. Mesmo com base em elementos provisórios, até reduzir o risco da informação privilegiada. Está isenta de erros materiais ou influências. Os auditores têm o importante papel de assegurar a fiabilidade da informação financeira. No entanto, não esquecemos que a responsabilidade pela apresentação das demonstrações financeiras é do órgão de gestão. Serão os gestores que, em primeiro lugar, deverão ser responsabilizados caso a informação contenha distorções materialmente relevantes. A comparabilidade. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relevantes à sua posição financeira e desempenho. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. Elementos das demonstrações financeiras segundo o quadro conceptual. Os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativo, passivo e capital próprio. Segundo o quadro conceitual, um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Segundo o quadro conceitual, os benefícios econômicos incorporados em um ativo
podem fluir para a entidade de várias formas. Assim, um ativo pode ser usado isoladamente ou combinado com outros ativos na produção de bens e serviços a serem vendidos pela entidade, trocado por outros ativos, usados para liquidar uma aplicação e distribuídos pelos detentores de capital da entidade. Quando um ativo deixa de proporcionar benefícios econômicos futuros para a entidade na totalidade ou parcialmente, verifica-se imparidade desse ativo. Imparidade é um conceito fundamental na contabilidade moderna. No quadro conceitual, um passivo é uma obrigação presente à entidade resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para a entidade sair de recursos incorporados, benefícios econômicos. Esta definição de passivo é muito importante para a constituição de provisões. Não existe quadro conceitual, uma definição de capital própria, sendo o mesmo referido como um interesse residual nos ativos da entidade. Depois de deduzidos os ativos e os elementos diretamente ligados à mensuração de performance na demonstração de resultados são rendimentos e ganhos. Os rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período sob forma de entradas, aumentos de ativos ou diminuições de passivos, que resultam do aumento do capital próprio. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob forma de saídas, diminuição de ativos ou aumento de passivos, que resultam em diminuições do capital próprio. O estudo dos elementos das demonstrações financeiras inclui o reconhecimento, a mensuração, a apresentação, a divulgação. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Reconhecimento dos ativos. De acordo com o quadro conceitual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tenha um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Reconhecimento de passivos. De acordo com o quadro conceitual, um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Reconhecimento de rendimentos. De acordo com o quadro conceitual, os rendimentos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade em resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceitual, os gastos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tenha havido uma redução de benefícios econômicos futuros, que pode ser mensurada com fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou aumento de um passivo. Mensuração dos elementos da demonstração financeira.
Mensuração é o processo de atribuição de um valor a um passivo, ativo, elemento do capital próprio, gasto ou rendimento. A problemática da mensuração coloca-se no momento inicial e em momentos subsequentes. Assim, na apreciação da mensuração, devemos analisar separadamente mensuração inicial e a mensuração subsequente. A mensuração inicial é, por regra, ao custo, existindo, no entanto, várias situações em que tal não se verifica. Na mensuração subsequente, existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos, que se referem a alguma partida nas variações de valor. Bases de mensuração. O quadro conceitual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo ocorrente, valor realizável ou de liquidação, valor presente. Na verdade, as possíveis bases de mensuração a utilizar são múltiplas: o custo histórico, o custo ocorrente, valor realizável líquido, valor presente ou atual, valor recuperável, valor de uso, custo amortizado, custo presumido, custo-valor e valor de mercado. Mensuração inicial compõe compras de ativos tangíveis, compras de ativos intangíveis, compras de ativos tangíveis de investimentos, compras de inventários, compras de ativos através de locações financeiras, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, ativos tangíveis e intangíveis de investimentos construídos pelo próprio, ativos intangíveis gerados internamente, ativos e passivos adquiridos no âmbito de uma concentração de negócio, troca de ativos não monetários, entrada em inventários por transferência dos ativos tangíveis de investimento, entrada em ativos tangíveis por transferência de ativos tangíveis de investimento, transferência de ativos tangíveis de investimentos em cursos ou inventários para ativos tangíveis de investimento. Aquisição por meio de um subsídio do governo, bens recebidos por doação, ativos biológicos e produtos agrícolas, ativos não coincididos para venda, provisões. Aqui temos uma tabela que podemos verificar o componente mensuração subsequente, contrapartida do valor justo. Ativos tangíveis, temos o custo histórico ou valores justos, em contrapartida da variação do justo valor, os ganhos ou perdas excedente da revalorização. Ativos intangíveis, vida indefinida. Temos a mensuração subsequente, o custo histórico ou justo valor. Raras vezes não são amortizados. Teste de imparidade anual. Contrapartida da variação do justo valor, ganhos, perdas ou excedente de revalorização. Ativos intangíveis, vida finita, mensuração subsequente. Os custos históricos ou justo valor, raras vezes amortizados, teste de imparidade. Ganhos, perdas, excedente de revalorização. Em curso, mensuração subsequente, temos o custo histórico sujeito à paridade anualmente. Em contrapartida, não temos nada. Investimentos financeiros, temos componentes subsidiárias, entidades, mensuração subsequente, nenhuma empresa-mãe que consolida. Em contrapartida, não temos nenhuma variação do justo valor. Ativos financeiros, justo valor via resultado. Temos a mensuração subsequente, o justo valor ou custo se não houver mercado ativo.
Contrapartida da variação do justo valor, temos rendimentos ou gastos. Disponíveis para venda, a mensuração subsequente tem o justo valor ou custo histórico se não mensurável. Contrapartida da variação do justo valor, o capital próprio, transferência para resultados em caso de imparidade. Ativos tangíveis de investimento, mensuração, justo valor ou custo histórico. Contrapartida da variação do justo valor, temos o rendimento e gastos. Outros ativos financeiros biológicos. Temos os ativos biológicos, na mensuração temos o justo valor ou custo histórico. Contrapartida da variação do justo valor, temos os rendimentos ou gastos. Derivados que qualificam como cobertura, mensuração, justo valor, contrapartida, capital próprio. Derivados que não qualificam, mensuração, justo valor, contrapartida, rendimentos ou gasto. Ativos ou passivos para negociação, mensuração, justo valor, contrapartida, resultados. Outros ativos ou passivos financeiros, mensuração, custo amortizado, em contrapartida não temos nada. Inventários, mensuração, menor entre o custo histórico e o valor realizável líquido, contrapartida não temos nada. Outros componentes, temos contas a receber e a pagar. Na mensuração temos o custo ou custo amortizado. Custos de empréstimos obtidos. Ativam-se em inventários ou imobilização que se qualificam. Ativos não correntes detidos para venda, menor entre o valor líquido contabilístico e valor realizável líquido. Goodwill não amortizado, sujeito a teste de imparidade anual. Provisões, valor presente nos pagamentos futuros. Benefício dos empregados, valor presente das obrigações e justo valor dos ativos. Em contrapartida, não temos nenhuma variação do custo do justo do valor. Conceito de capital. Temos o capital financeiro, representa os ativos líquidos ou capital próprio da entidade. Foca no valor financeiro investido ou disponível. Pode ser expresso em termos normais ou ajustado ao poder de compra. 2. Capital físico. Refere-se à capacidade produtiva da entidade. Máquina, instalações. Foca na manutenção da operação e produção da empresa. Conceito de manutenção de capital. A manutenção de capital é usada para distinguir o que é lucro real da simples reposição do capital. Temos a manutenção do capital financeiro. Lucro só existe se os ativos líquidos no fim do período forem maiores que no início, excluindo contribuições ou retirada dos sócios. Pode ser medida em termos normais, não ajustadas pela inflação, em termos de poder de compra constante, ajusta pela inflação. 2. Temos a manutenção do capital físico. O lucro só existe se a capacidade produtiva da empresa no fim do período for superior ao início. Os aumentos do valor devido à inflação ou reposição de ativos não são considerados lucros, mas sim ajustes de capital. Conclusão. O quadro conceitual é o elemento fundamental da contabilidade, pois estabelece os princípios que orientam a preparação e a apresentação das demonstrações financeiras. Ele define conceitos essenciais como ativos, passivos, capital, rendimentos e gastos, promovendo uniformidade e coerência na informação financeira. Além disso, na interpretação das normas e na tomada de decisões por parte dos utilizadores das demonstrações financeiras, através da definição de objetivos, características qualitativas e elementos das
das demonstrações, o quadro conceptual contribui para a transparência e comparabilidade da informação contábil. Também orienta na resolução de situações onde as normas não são claras, assim representa a base teórica e lógica do sistema contabilístico. Contudo, muito obrigada pela atenção. Essa foi a minha apresentação sobre o quadro conceptual.